Eduardo. O Búfalo Gil dizia para mim na véspera: presidente, vamos ganhar, presidente. Prepara o bicho, presidente. O Gil estava convencido da vitória, como eu também, Apenas não estava declarando. Mas o Gil me disse: prepara o bicho, porque o Fluminense pagava o bicho no vestiário. Era uma maneira que nós achamos para incentivar o jogador. Ele recebia o dinheiro do Domingo Bosco dentro do vestiário, logo após o banho, logo após o encerramento do jogo. Então ele disse: prepara o dinheiro. O Fluminense subestimou o Corinthians em algum momento? Não, acho que não. Eu acho que não. O Fluminense fez o primeiro gol. Agora, o que acontece é que o gol de empate é um gol muito atípico. É o gol certo para aquele jogo. Por quê? Porque ele é um gol também invasivo, vamos dizer assim, inesperado. Assim como não se esperavam aqueles milhares de pessoas, não se espera dos maiores craques do mundo um gol de bicicleta dentro da pequena área, com a bola naquela altura. E feito por um jogador que, inclusive, tinha uma figura assim, uma conotação um pouquinho folclórica, que era o Russo. Até pela cor do cabelo dele, o jeitão. Então, aquele gol incentivou o time do Corinthians. E sediou metade do Maracanã também, né? Qual era o espírito ali? Sem dúvida nenhuma. E aquele gol foi curioso. Eu acho que aquele gol foi o segundo grande susto que a torcida do Fluminense e o Fluminense tomaram no jogo. O primeiro grande susto foi exatamente quando eles viram o tamanho da encrenca, quando eles viram o que tinha de gente lá e o que era eufórica, o que era torcedora, aquela gente. Bom, nós estamos falando, inclusive, de um futebol, de um período de futebol muito bonito, porque aconteceu tudo isso sem nenhuma encrenca, uma coisa muito alto astral, muito fantástica, uma coisa muito bonita de ambas as partes. Agora, eu percebo assim, que os torcedores do Fluminense, o time do Fluminense se assustou com a entrada do Corinthians em campo, com a dimensão daquela euforia. Um susto. E aí, quando tem o gol do Russo, o tipo do gol que acontece, tudo isso, eles perceberam que, não, esse negócio aqui pode engrossar feio mesmo. Ué, não fizemos o segundo, eles é que fizeram o primeiro, empataram. Giba. Geraldão na jogada com Rubens Galaxy. Atenção, Rubens Galaxy. Outra vez Vaguinho. Subiu, Geraldão. Bola tocada, gol! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. Russo e os seus beijinhos. A repetição vê-se. Russo naquela confusão extraordinária, decretando outro ângulo e é Russo o autor do gol. Corinthians empata, senhores. O Maracanã outra vez parece que explode. É um jogo de nervos, senhores. Eu senti medo, porque um time que está dominando o adversário, levar um gol, ele se ressente. E foi o que aconteceu. O Fluminense, para recobrar novamente a parte de técnica, comando técnico da partida, demorou. Só conseguiu lá nos 5 minutos derradeiros, onde houve 2 jogadas perigosas contra o Corinthians, criadas pelo Fluminense. Naquele momento, aos 30 do primeiro tempo, né, com o gol do Russo, caiu por terra aquela suposta superioridade. Eu acho que naquele momento, aí tá, eu vi o jogo há tantos e tantos anos, então, e não vi com a frieza, apesar que eu vi algumas vezes tapes, trechos e tal, mas não vi com a frieza para imaginar como esse jogo aconteceu depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Mas, se eu me lembro direitinho, eu acho que o jogo passou a ter uma cara de equilibrado. Não tenho dúvida que no segundo tempo o jogo ficou totalmente equilibrado. O Russo para Vaguinho, chegando com Edinho. Vaguinho ganhou bem, atenção, pinta o gol do Corinthians, gol aberto, salvou Edinho. Salvou Edinho, uma situação crítica para o time carioca.
eu regulo o tempo pelo Corcovado. Se ficar coberto o Corcovado, vai chover no dia seguinte. Às 3 da manhã, o Vilela olhando, vendo as estrelas no céu, disse para mim, vai chover. Vira essa boca para lá, a máquina tricolor tem que jogar em campo seco. Se chover, nivela. Choveu como se fosse por um ano. E não é que o José Carlos Vilela, além de ser um notável jurista, era um previsor do tempo? Agora vai valer a habilidade de quem souber ser mais lameiro, não é? Foi uma chuva torrencial? Aquilo atrapalhou o andamento do jogo? Aquilo deixou o gramado ali fora de condições? Não, eu já tinha visto muitas partidas com o gramado em condições similares ou até piores. O temporal que caiu transformou o Maracanã numa piscina. A drenagem do Maracanã não conseguiu dar vazão à água. De modo que foi um jogo de polo aquático, o segundo tempo. O árbitro prolongou o intervalo para 35 minutos, em vez de 15, e mesmo assim a água continuava, porque a chuva era intensa. Falei para o Carlos Alberto, o capitão Carlinhos, cancela o jogo, acaba o jogo, é melhor ter outro jogo, até porque, nós não vamos jogar. Só o árbitro que poderia interromper. Eu não queria ir ao camarim do árbitro, porque isto poderia ser tomado como um outro motivo. Não é? De maneira que eu permaneci, o Matheus ao meu lado, porque eu fiz questão que o Vicente Matheus ficasse ao meu lado durante toda a partida, de modo que nós dois permanecemos onde estávamos sentados, e eu fiquei na expectativa do árbitro dar continuidade ou suspender a partida. Se houvesse a suspensão da partida, o Fluminense seria muito beneficiado, porque ela seria julgada totalmente em outra data. Ela não seria julgada apenas meio tempo. A regra era dos 32 minutos. Toda partida interrompida até os 32 minutos do segundo tempo será necessariamente anulada e julgada de novo. Essa bola desviada sempre é perigosa. E o time do Corinthians, jogando, portanto, também com mais esse jogador, entre aspas, a chuva, ele passou a nivelar, porque não tinha mais técnica o jogo. Não tem mais aquela jogada do Fluminense, do passe, do Riverino dar para o lado esquerdo, olhando para o lado direito, do Riverino fazer um passe de 30 metros. Ele morreu. As condições do gramado não eram boas, mas a bola estava correndo, não estava correndo tão favoravelmente para os estilistas. Pela qualidade do nosso time, toque de bola, facilidade de movimentação, tinha uma jogada forte que todo mundo conhecia com o Gil, que eu tinha jogada forte com o Gil, que a gente tocava a bola, de repente o Gil penetrava, e nós podíamos ter essa jogada muito mais facilitada, porque o Corinthians tinha de sair mais. E nós perdemos o toque de bola, nós perdemos esse lançamento, até porque a bola não andava. Bola pesada, a bola, você dava um toque ali, a bola não passava. Então, acho que esse fator, acho que da chuva também, foi um fator que contribuiu, né, com o time do Corinthians. Inclusive, não vou esconder, a gente não achou triste, não, quando começou aquela chuva. No intervalo ali. Porque todo mundo que acompanha futebol sabe que para os times mais técnicos a chuva não é tão favorável. Então, torcemos para a chuva também. Então não é uma lenda de que a chuva ajudou o Corinthians e tal, mesmo com o jogo empatado já no primeiro tempo. Não é uma lenda, ajudou? Olha, eu prefiro achar que é uma lenda, mas eu tenho que reconhecer que para um time técnico o campo seco é melhor. Sem dúvida. Agora, eu acho que o que aconteceu é que depois do gol do empate, aquela equipe do Corinthians começou a ganhar uma força sobre-humana, transferida pela torcida, e ela transferia isso para a torcida. Então, possivelmente, mesmo sem a chuva, eles tivessem segurado aquele rojão. Passou Carlos Alberto, devolve Neca, bem Edinho. Russo de novo, é boa. Uou! Bola perigosíssima, porque chegava junto o Geraldo. O Corinthians ali já se aproveitava de uma vantagem psicológica sobre o Fluminense? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, de uma vantagem psicológica.
possivelmente de uma condição física mais motivada, não melhor, mas mais motivada. Sabe, quando o sujeito ganha um gazinho a mais, se impõe. Então você percebia isso visivelmente nas disputas da segunda bola, as rebatidas caíam no pé dos corintianos. Aquela história que é uma frase, eu acho, clássica do futebol brasileiro, do treinador Oswaldo Brandão, que depois foi o homem que foi o treinador do Corinthians em 77, o tal chegar junto. O time do Corinthians chegava mais junto. E o time do Corinthians fez uma partida, volto a dizer, de muita intensidade, de competição, impulsionado por aquela plateia encantadora. Vladimir por acaso, sobra com Gil, é perigo, atenção, pode marcar, erra. Claro que não dá só para ficar na chuva. Faltou sorte. No futebol, como na vida, o fator sorte é absolutamente indispensável. Faltou sorte. E, no meu entender, aquela marca absolutamente única da torcida corintiana, com 70 mil corintianos no estádio, merecia um prêmio. No segundo tempo, por causa da chuva, pouco se pôde fazer então, né? Mas aos 43 do segundo tempo, o argentino Doval perde um lance ali muito próximo do gol pro Fluminense. Era a bola do jogo? Podia ter sido. Podia ter sido. Apesar de que naquele momento a torcida do Corinthians não tinha dúvida que o jogo tinha acabado. Era a sensação que a gente tinha, mas era a bola do jogo. Vamos lembrar que o Doval era um bom centroavante. O Doval era até uma coisa curiosa, né? Porque o Doval teve no Flamengo, teve no Fluminense. E o Doval, digamos que se a gente fizer essa comparação estética, ele era antítese, por exemplo, de um personagem como o Russo na partida. Certo. Porque o Doval era o rapaz bonitão que frequentava as areias de Ipanema e jogava no Fluminense. Essa do Doval foi muito emocionante, porque foi no finzinho. 43 minutos, faz o gol, liquidou. Acabou o jogo, praticamente, não vai ter prorrogação. E o Doval perdeu como fez o gol do bicampeonato contra o Vasco da Gama. Quer dizer, ele está lá para isso, para fazer e para perder. Bateu Riva, Carlos Alberto. Olha a sobra para o Dodô, pode marcar. Errou Carlos Alberto, Pintinho perdendo o gol da vitória do Fluminense. Vou reclamar impedimento que para mim não houve. Os jogadores acabaram extenuados. E, no meu entender, isso também compromete a cobrança de pênaltis. Porque na hora que o juiz sorteia o lado dos pênaltis, o lado é exatamente o da torcida do Corinthians. O lado direito da tribuna de imprensa, da tribuna de honra do estádio. Os pênaltis, vamos lá. Por ter chegado até ali e ter conseguido impor o seu jogo, o Corinthians, psicologicamente também, chegava quase que imbatível às penalidades? Não, mas chegava muito forte, chegava muito bem. Eu acho que boa parte dos torcedores mais atentos com o futebol, dos corintianos, a gente sabia que o Rivelino não ia bater o pênalti. Pênalti eu não bato, né? Não sei bater pênalti, né? Todo mundo me cobrava até, pô, eu não sei bater pênalti. Sempre foi isso, eu sempre fui sincero. Se pudesse botar uma barreira no pênalti, aí eu bateria o pênalti. Mas não pode ter barreira, então eu me dava sinceramente, até hoje eu brinco para bater pênalti, eu não sei bater pênalti. Claro, você fala, pô, Riva, não sabe, não, bater, né, que eu não sei, mas eu não me sinto à vontade para bater pênalti. Eu nunca na minha vida eu bati pênalti. O Riva não batia pênalti no Corinthians. O brilhante Roberto Rivelino, sujeito sensacional, maravilhoso, fazia grandes gols de falta exatamente porque ele usava a barreira como ponto de referência. Inclusive, a maioria dos grandes gols de falta do Riva tem a barreira. Certo. Então a gente imaginou, ele não vai bater o pênalti. Hoje, né, 30 anos depois, lamento que ele não tivesse cobrado o primeiro pênalti. Eu achava que o Rivelino, que era o Rivelino, o maior jogador brasileiro,
devia ter chamado para ele a responsabilidade de bater o primeiro pênalti. Virasse para o Mário e dizer, seu Mário, o primeiro eu bato. Naquela rodinha que se faz para saber quem está em melhores condições psicológicas para bater, o primeiro é meu. Não o último não, porque o último às vezes não é batido, como não foi. O primeiro é meu. Por quê? Porque, de certa maneira, ele tinha sido humilhado por parte da torcida do Corinthians. Por isso é que ele veio para o Fluminense. A torcida corintiana, em grande parte, rejeitou-o. Um erro crasso, mas foi o que houve historicamente. Ora, era aquele momento dele tentar mostrar à torcida do Corinthians que ele era o Roberto Rivelino. De todos os tempos, e não apenas daquele momento. Se ele tivesse cobrado o primeiro pênalti e tivesse feito o gol, quem sabe a história do jogo fosse outra. Não sabemos. Mas acho que faltou ao Rivelino esta coragem naquele momento. A situação é de extrema tensão no Maracanã. Eu nunca quis indagar, eu tenho tanta admiração e tanta gratidão por ele, que eu nunca quis questionar com ele, até hoje, essa cobrança de pênalti. Ficou uma certa mágoa em mim, porque eu gostaria muito que ele tivesse batido o pênalti, ainda que perdido. Mas o primeiro pênalti é meu. Isso transmitiria certamente para o restante dos cobradores uma segurança maior. A pressão da torcida do Corinthians sobre o goleiro. Neca, primeiro gol! Você tinha o Fluminense com um goleiro de seleção brasileira, na reserva da seleção, mas um goleiro... O Fluminense é aquela coluna de goleiros, né, que vem do Castilho. Aí depois você teve o Félix, que foi campeão mundial de futebol. Então o Renato, um goleiraço. E o Tobias, particularmente fora da nação corintiana, não era um goleiro conhecido. Tinha um folclore na época, eu lembro até sobre o Tobias, eu não sei se é verdade, que o Tobias, além de um queridíssimo goleiro nosso, ele era um grande frequentador da noite paulista. Falava-se muito disso, que ele frequentava a noite assim, fazia um mau sucesso e tal. E o Tobias realmente fechou o gol aquele dia, né? Vejam que tomada diferente. A bola, o goleiro, e vem aí, atenção! Defendeu o Tobias, mas avançou. Avançou e o árbitro imediatamente faz voltar o penal. Rodrigues Neto batia pênalti na seleção brasileira. Muita expectativa no Maracanã. É um lance mamágico. Defendeu o Tobias legalmente. Vai cobrar Russo, Renato Apostos. Gol do Corinthians. Carlos Alberto Torres pode ter melhor cobrador de pênalti no mundo? Não pode. Carlos Alberto Torres contra Tobias. Defendeu Tobias. O Corinthians está caminhando para a classificação. Tobias defende os pênaltis. Não são jogadores que perdem os pênaltis. É importante também ressaltar isso. O Tobias pega os pênaltis, adivinha os lados. O Tobias ganha os pênaltis no gol, porque ele defende os pênaltis. E com isso o Corinthians se classifica para a final, eliminando o Fluminense. Zé Maria. Gol! O Corinthians está classificado! Presidente Vicente Mateus. Bom dia, corintiano. Uma vitória de raça de pé. Graças a Deus. Jogos para sempre. Esse é um jogo eterno. Esse jogo nós todos vamos morrer e continuará sendo comentado, falado, criticado, aplaudido e ninguém definirá com absoluta certeza. Rivelino devia ter cobrado o pênalti ou não? A chuva foi um fator preponderante ou não?
O Corinthians empatou por causa da chuva, senão ele teria ganho no campo seco ou não? O contrário do que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que o Fluminense perdeu por causa da chuva. Um ilustre corintiano pode defender a tese oposta, dizer, desculpe, Horta, o Corinthians só empatou porque choveu, senão teria ganho. Isto é o futebol. O grande sabor do futebol é a controvérsia. É exatamente a torcida, a dúvida, os deuses do futebol. Nesta sala, eu vi lua e estrela. E o Doce Vilela disse, vai chover. Uma coisa absolutamente inacreditável. Ele não era meteorologista, ele era um notável advogado, um jurista. Como é que ele percebeu que ia chover? E choveu. Mas não choveu chuva comum. Choveu, como dizia o Papa Tricolor, uma chuva igual ao 5º ato do Rigoletto. Ou seja, uma chuva inverossímil. Mas choveu. Washington, Nelson Rodrigues disse depois o seguinte: o jogo começou na véspera da invasão da Fiel. Ônibus saíram de todos os lugares desde a sexta-feira para fazer história. E aí você, que estava lá, eu te pergunto, a torcida do Corinthians foi ao Maracanã ver o time ganhar ou fazer o time ganhar aquela semifinal? Olha, bom, primeiro um jogo dessa dimensão não podia deixar de ter sido documentado pelo texto do Nelson Rodrigues, né? Esse jogo, até isso ele tem. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida do Corinthians não foi ver, não. Foi fazer o time ganhar. Existe uma frase do jornalista já falecido, Zé Roberto Aquino, definindo a torcida do Corinthians, que eu acho que ela explica muito bem o que aconteceu nesse jogo. O Aquino dizia que todos os times têm uma torcida, mas só uma torcida tem um time, que é o Corinthians. Fantástico. É isso. Obrigado. Show de bola.